Boa noite. Hoje vamos começar a leitura do Caibalion. Vamos ler a introdução. A versão é essa daqui, da editora Pensamento. Você pode começar a leitura, Alfredo? Posso sim, muito obrigado. Então vamos lá. Logo na primeira página tem aquela frase que a Lucilena falou, que é importante, que é, abre aspas, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O livro aqui é dedicado a Hermes Trismegisto, conhecido pelos antigos egípcios como o Três Vezes Grande e o Mestre dos Mestres. Dedicamos reverentemente este livro de ensinamentos. Introdução. Rapidinho. Pois não. Vocês já leram a Tábua Esmeralda? Eu nunca. É um texto pequeno, né, mas é do Hermes Trismegisto. É bem interessante. Depois eu indico a leitura. Você lê em uns 2 minutos, 3 minutos. Mas é bem interessante que ele Esse fala, nome. ele Desculpa. mesmo, ele fala que ah, ele faz referência a si mesmo dentro do texto, né? Então não tem nem dúvida quanto à autoria. Perfeito. Posso prosseguir? Sim. Temos grande prazer em apresentar aos estudantes e investigadores da doutrina secreta esta pequena obra baseada nos preceitos herméticos do mundo antigo. Existem poucos escritos sobre esse assunto, apesar das inúmeras referências feitas sobre esse assunto, apesar das inúmeras referências feitas por ocultistas aos preceitos que expomos, de modo que por isso esperamos que os investigadores dos arcanos da verdade saberão dar bom acolhimento ao livro que agora aparece. O fim desta obra não é enunciação de uma filosofia ou doutrina especial, mas sim fornecer aos estudantes uma exposição da verdade que servirá para reconciliar os fragmentos do conhecimento oculto que adquiriram, mas que são aparentemente opostos uns aos outros e que só servem para desanimar ou desgostar o principiante nesse assunto. Nosso intento não é construir um novo templo de conhecimento, mas sim colocar nas mãos do estudante uma chave mestra com que possa abrir todas as portas internas que conduzem ao templo do mistério, cujos portais já entrou. Aqui, né, só fazer um comentário. Quando a gente lê Platão, usando os preceitos do Caibalion, a leitura é bem interessante, né? Porque na filosofia a gente não pode sair muito, senão deixa de ser filosofia. Agora, quando eu faço uma leitura pessoal de Platão, com esses preceitos, a leitura fica bem diferente, bem interessante, e explica muita coisa. Se a gente for ler Platão de um ponto de vista ateu ou estritamente filosófico, tem muita coisa que fica meio duvidosa, meio abstrata. Aí, lendo com esses preceitos, esclarece muita coisa. E eu pessoalmente eu acredito que Platão ele era iniciado no Egito, não só nos mistérios gregos, mas nos egípcios também. Porque, né, ele viajou, eu acho que foram 7 vezes para o Egito. Assim, você não vai 7 vezes para ver as pirâmides, você vai uma vez para ver as pirâmides, duas no máximo, né? Agora, viajar 7 vezes, para mim, tem alguma coisa aí. Só pegando o teu gancho, ele tem uma nota no Fedro lá Hum, que ele diz que o amor platônico é daquele pertence àquela alma que já pode adentrar no templo dos mistérios, aos mais altos mistérios. Ele faz uma referência a isso e hum, fica no ar que esses mistérios a que ele se refere são mistérios esotéricos, né? Mas hum, Platão ele é vago, né? De propósito nesse ponto. sim, sim. Vamos lá. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos que chegaram até nós através dos séculos passados, desde o tempo de seu grande estabelecedor, Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses, que viveu no Antigo Egito
quando a atual raça humana estava em sua infância. Contemporâneo de Abraão, e se for verdadeira lenda, instrutor deste venerável sábio, Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente sua fonte nos preceitos herméticos originais. Ok. Mais alguém quer ler? Por favor. Tá bom. E rapidinho, só antes de continuar, se vocês quiserem fazer algum comentário ou falar qualquer coisa, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu ainda não tive a oportunidade de pesquisar. Essa obra, o Kybalion, foi escrito por volta de qual década, de qual século? Olha, o Hermes em si, a gente não tem como saber. Foi antes lá dos gregos, então talvez uns 2.500, 3.000 anos atrás. Ou talvez até mais. Agora, o livro são comentários de fragmentos do Hermes Trismegisto. E o livro foi escrito, salvo engano, em 1908. Entendi. E também foi escrito como se fosse anônimo, né? Ele assina o comentador como os 3 iniciados. Então a gente não sabe se é uma pessoa comentando, 3, não tem como saber. Análogo à Bíblia. Sim. Eu não sei se chega a ser análogo, porque o que me ocorreu foi o seguinte: eu fiquei sabendo disso essa semana, quando o Euclides me passou o vídeo. Que é o seguinte: as máximas a gente pode ler aqui em 10 minutos. As máximas, que são essas coisas que 3.000, 4.000, talvez, anos escritos em uma pedra, que eu acho que faz parte da Pedra Esmeralda, as máximas de Hermes Trismegisto. Aí chegou alguém no século XIX já e escreveu esses comentários, e ninguém sabe quem é essa pessoa que escreveu esses comentários, né? Uhum. No caso da Bíblia, Antigo Testamento, tem o texto puro e existem comentários em livros separados. Aqui está tudo junto. Eles juntaram a máxima do cara com o comentário embaixo. Os pontos de diferenciação são grandes dos 2 livros. Sim. Mas no sentido da antiguidade também, dos comentários, eu acho que, se bem que os judeus, eles tinham, né, eles sabiam quem fez os comentários, mas o Talmud também tem muitos comentários e eles têm outros livros que eles consideram sagrados, que a gente não considera. O Talmud é um livro por de exemplo, comentários, né? Não me falha a memória. Sim. Que comenta o Pentateuco. E tem também o Sefer Yetzirah e outros livros ligados mais à Cabala. Inclusive, eu até fiz essa conexão esses dias, né? O Kybalion e a Cabala, a raiz das 2 palavras é a mesma. Não é a mesma palavra, mas a raiz é a mesma. Interessante. Ok. Vamos continuar então? Vitor, pode ler? Da terra do Ganges, muitos mestres avançados se dirigiram para o país do Egito, para se prostrarem aos pés do mestre. Dele obtiveram a chave mestra que explicava e reconciliava os seus diferentes pontos de vista. E assim a doutrina secreta ficou firmemente estabelecida. De outros países também vieram muitos sábios, que consideravam Hermes como o mestre dos mestres. E a sua influência foi tão grande que, apesar dos numerosos desvios de caminho de centenas de instrutores desses diferentes países, ainda se pode facilmente encontrar uma certa semelhança e correspondência nas muitas divergentes teorias admitidas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião merecedora deste nome, quer seja uma religião apenas conhecida atualmente, quer seja uma religião morta,
ou uma religião cheia de vida no nosso próprio tempo. Existe sempre uma correspondência entre elas, apesar das aparências contraditórias, e os preceitos herméticos são como que o seu grande conciliador. A obra de Hermes parece ter sido feita com o fim de plantar a grande verdade semente que se desenvolveu e germinou em tantas formas estranhas, mais depressa do que se teria estabelecido uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Todavia, as verdades originais ensinadas por ele foram conservadas inatas, eu acho, na sua pureza original, por um pequeno número de homens que, recusando grande parte de estudantes e discípulos pouco desenvolvidos, seguiram um costume hermético e reservaram as suas verdades para os poucos que estavam preparados para compreendê-las e dirigi-las. Dos sábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre esses poucos. Sempre existiram em cada geração e em vários países da Terra alguns iniciados que conservaram viva a sagrada chama dos preceitos herméticos e sempre empregaram as suas lâmpadas para reacender as lâmpadas menores do mundo profano. Quando a luz da verdade começava a escurecer e a apagar-se por causa da sua negligência, e os seus pavios ficavam embaraçados com substâncias estranhas, existiu sempre um punhado de homens para cuidar do altar da verdade, em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. E estes homens dedicaram a sua vida a esse trabalho de amor que o poeta muito bem descreveu nestas linhas. Não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Estes homens nunca procuraram a aprovação popular, nem grande número de prosélitos. São indiferentes a estas coisas porque sabem quão pouco de cada geração estão preparados para a verdade, ou podem reconhecê-la se ela lhes for apresentada. Reservam a carne para os homens feitos, enquanto outros dão o leite às crianças. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem o seu valor e sabem trazê-las nas suas coroas, em vez de as lançar ao alimento mental. Mas esses poucos não esqueceram nem desprezaram os preceitos originais de Hermes, que tratam da transmissão das palavras da verdade aos que estão preparados para recebê-la, a respeito dos quais diz o Caibalion: em qualquer lugar que se ache nos vestígios do mestre, os ouvidos daqueles que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. E ainda, quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los com sabedoria. Mas a sua atitude habitual sempre esteve estritamente de acordo com o outro aforismo, hermético também do Caibalion. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Os que não podem compreender são os que criticaram esta atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestavam o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos, nas astuciosas reservas e reticências que faziam. Porém, um rápido olhar retrospectivo nas páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres, que conheciam que era uma loucura pretender ensinar ao mundo o que ele não desejava saber, nem estava preparado para isso. Os hermetistas nunca quiseram ser mártires, antes, pelo contrário, ficaram silenciosamente retirados com um sorriso de piedade nos seus fechados lábios, enquanto os bárbaros se enfureciam contra eles, nos seus costumeiros divertimentos de levar à morte e à tortura, os honestos, mas desencaminhados entusiastas, que julgavam ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade, que só pode ser compreendida pelo eleito já bastante avançado no caminho. E o espírito de perseguição ainda não desapareceu da terra. Há certos preceitos herméticos que, se fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores uma gritaria de desprezo e de ódio por parte da multidão, que tornaria a gritar: crucificai-os, crucificai-os. Nesta obra, nós nos esforçamos por vos oferecer uma ideia dos preceitos fundamentais do Caibalion, procurando dar os princípios acionantes e vos deixando o trabalho de os estudar. Em vez de tratarmos detalhadamente dos seus ensinamentos, se fordes verdadeiros estudantes, podereis compreender e aplicar estes princípios.
Se não fordes, deveis vos desenvolver, porque de outra maneira os preceitos herméticos serão para vós somente palavras, palavras, palavras. Muito obrigado. Fica claro aqui que se trata de a gente está falando de coisa estritamente esotérica, né? Uhum. E o Sim. texto diz respeito à ordem, esse nome eu queria lembrar, a ordens de mistérios. E eu não pude deixar de pensar que quando eu estava lendo o Tao Te Ching, ele fala quase a mesma coisa, em um verso que ele diz assim: o peixe não deve ser tirado das profundezas, assim como o povo não deve conhecer os caminhos dos governantes. É uma coisa esotérica, ou seja, ao povo não deve ser mostrado essas coisas, Uhum. porque vai acontecer uma comoção, né? Então aí tem Sim. a diferença do esotérico para o exotérico, né? Do que é para o povo e o que é para o... É isso, tudo que foi dito aí é praticamente um texto de escola de mistérios, né? Uhum. Sim. Eu achei aqui a Tábula Esmeralda. Eu vou ler aqui, vamos ler, é pequenininho, pequena. Deixa eu só compartilhar. Como que compartilha a tela? Não sei. Eu não uso muito esse aplicativo, deixa eu ver Tem se... uma setinha embaixo, um quadradinho com uma seta para cima, apresentar agora. Achei. Vocês estão vendo? Agora sim. Estou. Apareceu. Beleza. Essa daqui não é a melhor das traduções, é que eu achei aqui na Wikipédia, só que é uma tradução que a gente pode usar aqui rapidinho. Aí tá aqui. É verdade, certo e muito verdadeiro. Aí aqui já é um preceito hermético que aparece no livro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas, por adaptação. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre, a terra é sua nutridora. E aqui só fazer um comentário rapidinho, tem a questão do esoterismo, tem muita coisa que não tem como a gente interpretar, porque a gente não sabe exatamente, né, o que era. Só que aqui tem os 4 elementos, né? Tem o sol, que é o fogo, a lua, que representa a água, o vento, o ar e a terra. E continuando aqui. O pai de toda telesma do mundo está nisto. Seu poder é pleno, se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra, e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo obterás a glória do mundo. E se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso de todo poder. Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo o que é sólido. Assim o mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui iniciadas. Por essa razão fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Perfeito. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você lia, eu não conhecia o texto, né? As máximas, em Spinoza, sobretudo quando ele diz que tudo veio do uno, né? Uhum. Porque Sim. o Spinoza vai falar justamente dessa dimensão da substância única, de onde procedem os modos e os atributos, né? O atributo extensão e o atributo pensamento. Uhum. E faz muito sentido, assim, fazendo muitas associações aqui com o pensamento de Spinoza, de que todos nós fazemos parte do universo, né? Todos nós somos potências da potência maior que é Deus, Sive Natura, e todos nós somos participantes, né, dessa mesma substância, e que não temos substâncias diferentes, todos nós compomos
a natureza, porque não existe um império dentro do império, né? Não existe um reino dentro do reino. Então, interessante. Mas claro que Spinoza está falando de uma perspectiva transcendente, né? A perspectiva spinozana ela é de imanência. Isso. Eu também nunca tinha lido. Pode falar. Não, desculpa, Não, pode falar. Eu também nunca havia lido o texto. Eu ainda não tive o tempo de ler o texto que vocês indicaram, mas pelo estudo que eu fiz no ano passado sobre o Caibalion, pelo que eu me recordo, esse trecho que você leu se refere muito aos princípios que ele estipulou como os princípios do mundo, né? Que é muito presente na filosofia tanto dos pré-socráticos quanto da filosofia do período de Alexandre, quanto posterior. Sim, tem muito a ver também com a alquimia medieval, né, eles meio que encobriam, falavam que era para tornar cobre em ouro, só que na verdade não era esse o objetivo, era tornar o homem com alma de cobre em homem com alma de ouro. Tem até Platão faz referência aos tipos de almas. Aí aqui no texto que ele fala, né, sobre converter, separar a terra do fogo, do sutil do denso, aí tem a ver com isso também. E só o Giovanni Reale, eu vou mandar aqui no chat, esse historiador da filosofia, ele fala também sobre Plotino, né, Plotino, ele fala que tinham, como que eu diria, doutrinas que Platão não escrevia, que é justamente do uno e da dualidade. E a academia não aceita muito, né, fala que isso daí é invenção de Plotino, não interpreta Platão a partir de Plotino, só que Giovanni Reale ele faz essa interpretação de Platão a partir de Plotino. É muito interessante, é um livro que eu indico muito, os livros de História da Filosofia de Giovanni Reale. Pegando o Ok, era isso. Mais algum? Pegando o gancho aí do Gustavo, a questão da imanência, que talvez seja um dos conhecimentos esotéricos, talvez, junto com a questão da imanência, a questão do panteísmo. Porque a questão do panteísmo vai contra a ideia de que houve um início do universo e vai haver um fim apocalíptico, como dizem as tradições monoteístas. No Spinoza, e parece que nos herméticos também, não há um início e nem haverá um fim. Porque justamente se nós somos parte de um ser que é eterno e imanente dele, esse ser sempre vai existir. E nós vamos ficar só se modificando dentro dele. Então, o panteísmo é um dos preceitos esotéricos que o Nietzsche pegou depois como eterno retorno. Não haverá um fim. A gente vai estar sempre aqui e só se transformando. É isso. Parmênides ia passar mal com esse comentário. Quem? Parmênides. Por quê? Ele fala que tudo é uno. Sim. Nada se modifica em sua essência. Sim, sim. Platão não concorda com esse ponto, né? Não. Sim, ele comete o parricídio, né, Platão. Ele mata o Parmênides. Mas Platão, ele concilia o Parmênides e o Heráclito. A explicação dele aqui é a totalidade é una. Ela só aparentemente muda, mas não é uma mudança verdadeira. Só que esse mundo que a gente vive, o mundo manifesto, é o mundo de Heráclito. Então esse mundo é ilusório, mas não no sentido ilusório de algo que não existe, mas no sentido de ser passageiro. Então esse mundo é passageiro, mas o uno é permanente e tem todas as qualidades que Parmênides descreve. Então eu acho legal essa conciliação com os dois filósofos. Tem uma coisa importante que quando a gente diz que sempre vai estar aqui, é no sentido de que nós nos modificamos, crescemos, morremos, mas a nossa substância se transforma em outra substância. Uhum. E assim ficamos transformando eternamente como imanência de um ser divino. Isso, a alma é eterna, né? Beleza. Vamos continuar a leitura?
Capítulo 1, né? Eu gosto muito do primeiro capítulo, que ele já vem com uma introdução à obra inteira, né? Então aqui ele já faz como se fosse um resumo. É aqui? Ah, não, desculpa, é no segundo capítulo. Enfim, vamos continuar a leitura, então. O Alfredo lê? Eu continuo aqui. Quem continua? Pode. Capítulo Gustavo. 1. Beleza. Capítulo 1. Os três iniciados. A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Kaibalho. Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram lautadamente dos fatos do conhecimento que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão francamente ministravam aos que estavam preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores deste antigo país tinham continuamente condensado. No Antigo Beleza. Egito... Só fazer, rapidinho, só fazer uma interrupção aqui. Né? O que eu falei lá no começo sobre a Cabala está aqui, né, na primeira página, que ele já fala a palavra Kaibalion, na linguagem secreta, significa tradição, preceito manifestado por um ente de cima. Esta palavra tem a mesma raiz que a palavra Cabala, que eu tinha falado mais cedo. Eu lembrei uma coisa aqui, que Santo Agostinho falou sobre Hermes Trismegisto. Vocês conhecem a citação dele? Então, ele fala, né, que Hermes, ele acertou muita coisa. Que muita coisa do que ele fala é verdade. Mas, como ele sabia tanta verdade, e ele sabia dessas verdades antes de Jesus, só pode ter sido o demônio que transmitiu para ele essa sabedoria. Estava esperando, né? Eu só lembrei aqui, eu estava lendo, eu lembrei. Beleza. Vamos continuar? No Antigo Egito, viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram avantajados, e raras vezes foram igualados nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes. No Egito estava estabelecida a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entraram os neófitos, que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam por todas as partes da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo àqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes do oculto conhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres deste antigo país. Mas entre estes grandes mestres do Antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como o mestre dos mestres. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto, foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos, e apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria. A data da sua existência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As melhores autoridades consideram-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Depois de ter passado muitos anos da sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos, os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um de seus deuses sob o nome de Thoth. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram por muitos séculos a sua memória,
denominando o mensageiro dos deuses e ajuntando-lhe como distintivo, com o distintivo, o seu antigo título Trismegistro, que significa 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegistro foi reverenciado, sendo esse nome considerado como sinônimo de fonte de sabedoria. Alguém quer Só um comentar? comentário. Achei muito interessante essa parte, bem rica em simbologia, né? A Hermes, o primeiro, aqui falou, descobridor da alquimia, astrologia e tantas outras coisas, a ser associado ao nome de Tote, que é o deus da sabedoria egípcio, e depois ir para a Grécia, o que marca que o Egito e a Grécia teve muitas relações, o que sustenta também que Platão pôde pegar um pouco da sua filosofia do Egito, e chegou na Grécia com o nome de Hermes, a princípio deus da sabedoria, e depois como o mensageiro dos deuses. E depois coincide de novo no cristianismo o número 3, que marca a divindade, a trindade. Trindade, né? Tem essa referência realmente de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 vezes, né? Esses simbolismos são simbolismos ocultos. É engraçado que tem uma nota bem aqui. No Egito estava estabelecida a maior das lojas dos místicos. E loja é a denominação que é dada, por exemplo, a loja Rosa Cruz, quando se tem uma instituição física ali da Rosa Cruz, se diz loja Rosa Cruz, assim como maçonaria também chamam de loja. Daí a ideia de quem fez o comentário seja talvez alguém participante de uma dessas ordens de mistérios. Eu fiquei pensando aqui, porque quando a gente fala de 3, né, nas línguas mais antigas, e aí eu falo do aramaico, porque estudei um pouco de hebraico e um pouco de aramaico, porque a minha formação inicial é em teologia, só para deixar um pouco claro aqui. Não existe superlativo como nós temos, né? Então, assim, grandiosíssimo, magnânimo, esse tipo de expressão que existe nas línguas latinas não existe nessas línguas, né? Então, para se fazer o superlativo, se utiliza 3 vezes alguma coisa, né? Então, por isso, talvez esses títulos de 3, por conta do superlativo, o maior, o máximo, né? Que se pode atribuir a algo, a alguém. Então, na maioria dessas línguas não existe essa função, não existe esse modo de representar o superlativo na língua escrita ou falada. Então, se utiliza esse tipo de recurso, né? De falar 3 vezes. Então, e aí outra coisa que eu fiquei pensando também... Interessante mesmo isso. Outra coisa eu fiquei pensando no tarô do Crowley, né, que utiliza um dos mais herméticos tarôs que a gente tem disponível hoje, né, que é o tarô do Crowley, que vai utilizar o livro de Thoth, também muito fazendo um pouco de referência, embora o Crowley não seja uma pessoa lá muito confiável, né, assim, tem muitas questões aí. Tem muitas questões, mas assim, para dizer que ele também foi beber nessa fonte, fez muitas confusões, mas foi beber nessa fonte também. Essas coisas do Crowley, eu acho que esses problemas dele só demonstram que no final ele era humano, e é isso que eu gosto dele. Que ele é um humano. Com certeza, com certeza. O Gurdjieff é um que eu gosto também, que é cheio de problemas, e eu gosto de ver quando um mestre assim é cheio de problemas. Eu não gosto de ver quando a pessoa é totalmente perfeita, parece que tem algo errado, né, quando ele fala. E só fazendo um comentário aqui, que você falou das lojas, né, lojas, na verdade, é uma tradução mal feita de lodge. Lodge é como se fosse uma moradia. Então, eu não gosto do nome de lojas, quando eles usam lojas. O melhor seria, tipo, o lodge é uma moradia coletiva, onde os trabalhadores, por exemplo, numa obra, né, eles ficam durante a construção da obra. Então, só essa observação, né, que para mim, loja não é a melhor das traduções, que o melhor seria... Quê? Desculpa, porque às vezes, de falar, deve chegar atrasado. Tá cortando, Alfredo.
Tá me ouvindo? Tá começando a cortar. E agora, tá me ouvindo? Sim, agora melhorou. Primeiro eu ia pedir desculpa, porque às vezes eu acho que tu acabou de falar, que dá um silêncio aqui, aí eu falo, mas depois fica por cima da tua. Deve Entendi. ser esse Não, negócio de mas é cortar. tranquilo, tá funcionando bem aqui. Então, mais alguém quer fazer algum comentário ou vamos continuar? Eu tenho um Beleza. Você quer comentário. continuar, Gustavo? Ou, pode falar. É porque eu pegando o gancho do Gustavo e o Uhum, teu gancho também do Lotz, tem um gancho também de que o grego parece que ele contava até 10.000. Então, quando nós modernos dizíamos que Esparta foi invadida por 1 milhão de persas, na verdade, quando você vai procurar antigamente, eles diziam 10.000 persas, quer dizer que era o limite deles, era 10.000 em um uhum, determinado período. Então, toda essa questão de linguagem é complicada na hora de ler um texto muito antigo, assim. Era isso. sim, Toda tradução é uma traição, né? Então, É, sim, pode exato. continuar, Euclides, porque eu vou precisar sair daqui a pouco, sim, sim, então beleza. Muito obrigado, Era. Gustavo. Ainda em nossos dias, empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escapa, etc. Pela razão que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles ignoravam aquele não lançar as pérolas aos porcos, mas conservavam o preceito de dar leite às crianças e carne aos homens feitos. Máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas pelos egípcios, muitos séculos antes da era cristã. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões, mas não pertencem a nenhuma seita religiosa particular. Isso acontece por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria desta precaução é clara para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, vindo a ser, por consequência, o ocultismo da Índia e da Pérsia gradualmente perdido no meio das massas de religiões, superstições, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a antiga Grécia e Roma, e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam no tempo de Constantino e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo, assim, a Igreja perder aquilo que era sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos, antes de tomar o seu verdadeiro caminho. Porque todos os bons observadores deste 20º século dizem que a Igreja está lutando para voltar aos seus antigos ensinamentos místicos. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a sua luz se extinguir. E graças a estes firmes corações e intrépidas mentes, temos ainda conosco a verdade. Mas a maior parte desta não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Ainda que seja escrita em toda parte, foi propositalmente velada com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os que possuem a chave podem-na ler bem. E isso era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combatiam a doutrina secreta a ferro, fogo, pelourinho, força e cruz. Ainda atualmente, só encontramos alguns valiosos livros de filosofia hermética. Apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre as diversas frases
fases do ocultismo. Oi, Kellen, boa noite. Bem-vinda. Tudo bem. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nós estamos aqui na página 16 da versão Pensamento. Rapidinho a gente já termina. E aí, gente, algum comentário, observação? No momento, só a ideia de que o comentarista aqui ele se entrega por ser uma pessoa do século XX, né? Ele fala isso aqui e já comenta coisas a respeito da história da igreja e tudo mais. Aí mostra Sim. que o texto é sobre esse cara, é sobre um cara moderno praticamente, né? Sim, sim. Eu acho que foi isso mesmo, acho que foi em 1908, a publicação, a primeira edição. A professora Lúcia Helena disse isso. Beleza. Só uma observação, não tanto sobre o texto, mas o que a gente falou mais cedo, né, sobre as traduções, que eu lembrei aqui, eu estava pensando nas traduções que a gente usa. As traduções de Platão, muitas delas, das editoras mais populares, elas são feitas do inglês ou do francês. O Gustavo falou que ia sair mesmo, né? E assim, essas traduções já são traduções, aí você ainda vai traduzir outra vez, eu não gosto muito. Agora, as traduções feitas diretamente do grego são melhores, que são as da Edipro, e aquelas tem a da PUC-Rio e da Federal do Pará, que são algumas edições que eu gosto. E as traduções são bem melhores, né? Elas são feitas por professores de filosofia. Então, essas traduções, mesmo a gente não estando lá, elas são traduções melhores. E assim, às vezes ter um comentário com o livro ajuda muito. Ok, continuando aqui. Nos primeiros tempos, existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitida de mestre a discípulo, a qual era conhecida sob o nome de Kybalion, cuja significação exata se perdeu durante vários séculos. Este ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens, a quem foi transmitido dos lábios aos ouvidos, desde muitos séculos. Estes preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram simplesmente uma coleção de máximas, preceitos e axiomas, não inteligíveis aos profanos, mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes, e além disso, eram depois explicados e ampliados pelos iniciados hermetistas aos seus neófitos. Estes preceitos constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez de no domínio dos elementos materiais, na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de na mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas da pedra filosofal, que transformava qualquer metal em outro, eram alegorias da filosofia hermética, perfeitamente entendidas por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Aqui eu tenho um livro bem bacana que ele fala sobre a lenda do Rei Arthur. A busca do Graal, do Santo Graal. Ele vai mostrar o simbolismo que tinha por trás dessa lenda, né, que era uma lenda bem popular na Idade Média, a busca do Graal, só que ela tem muitos simbolismos que quem não entende, né, acha que é só uma história lá sobre o heroísmo. Neste livro, cuja primeira lição é esta, convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos, tal como são expostos no Kybalion, e explicados por nós, humildes estudantes desses preceitos, que, apesar de termos o título de iniciados, somos simples estudantes aos pés de Hermes, o mestre. Nós lhe oferecemos muitos axiomas, máximas e preceitos do Kybalion, acompanhados de explicações e comentários, que cremos servir para tornar os seus preceitos mais compreensíveis ao estudante moderno,
principalmente porque o texto original é velado de propósito com termos obscuros. As máximas, os axiomas e preceitos originais do Kybalion são impressos em tipo diferente do tipo geral da nossa obra. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos essa obra possam tirar muito proveito do estudo das suas páginas, como tiraram outros que passaram antes pelo caminho do adeptado. Nos séculos decorridos desde o tempo de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o 3 vezes grande, diz o Kybalion. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. De modo que, de acordo com o indicado, só dará atenção a este livro aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E, reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este livro lhe aparecerá. Esta é a lei. O princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei de atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Assim são os átomos. E fechou o primeiro capítulo, né? Uhum. E algum comentário? Dá para ler. Dá para fazer vários ganchos, pelo que foi lido no primeiro capítulo, de várias épocas da história, que apesar de que o próprio livro já faz, mas São Paulo aqui nesse final iria delirar. Tem muita coisa aqui que a gente colhe até hoje das coisas que foram escritas ao longo dos séculos. Sim. Muitos E é o que ele ganchos diz, mesmo, né? O quê? Tem muitos ganchos mesmo, muita conexão com muita coisa. E o que ele fala aqui, só fazer o comentário aqui, o que ele fala tem muito a ver com o que ele fala no final da introdução. Né? Se a gente não estiver preparado a ler, esses preceitos não vão ser nada além de palavras. Agora, se você estiver aberto e preparado para receber os ensinamentos são ensinamentos profundos. Lembrou também agora a sétima carta de Platão, que fala que a filosofia dele não é para ser uma coisa para ser aprendida e a pessoa se encher de orgulho, né? Ou desprezo. Orgulho porque aprendeu ou desprezo porque aquilo não vale nada. Mas como base para a pessoa desenvolver o caminho dela. Eu acho que a ideia do Kybalion aqui nesse primeiro capítulo é esse mesmo. Muito interessante, né? E eu achei Praticamente, a bacana. gente abriu aqui uma escola de mistérios, né? Eita. Não, Quartas-feiras, assim, escola de mistério. olha, quem quiser, a gente lê o livro, né, do ponto de vista filosófico, ou também outros pontos de vista e comenta, mas quem quiser, cada um lê do seu jeito, né? Exato. Não precisa necessariamente abordar do mesmo ponto de vista. Mas igual eu falei lá no grupo, a gente pode abordar de um ponto de vista filosófico, você vai ter uma experiência, ou abordar de um ponto de vista, por exemplo, religioso, que vai ter outra experiência. Então, dependendo do ponto de vista, né? Mas eu acho que quem lê vai tirar algum proveito. Tem muitos ensinamentos bem importantes no livro. Eu achei muito interessante, assim, eu ainda estou inclusive refletindo a quantidade de metáforas que ele usa e as expressões de linguagem. Ele deixa tudo, não dá para falar que ficou oculto, está explícito aqui no que ele escreveu, mas está numa forma que cada um consegue entender de uma forma que no fim se torna oculto, mas está explícito. Eu falo isso porque, como
gosto muito de estudar Wittgenstein, ele diria mais ou menos isso sobre um texto assim, cheio de metáforas. Sim, nós compreendemos de acordo com o nosso nível, né? É igual um texto platônico. Se você lê de um iniciante, vai tirar certas lições ou certas interpretações. Agora, quem já entende Platão de um modo mais profundo, quem tem mais experiência, vai tirar outras lições. O que eu achei legal aqui foi a humildade da pessoa. Né? Ela não está. Quem escreveu o livro escreveu quase como anônimo, né? Ele assina como os 3 iniciados. Só que não fala o nome. Então ele não escreveu o livro pela fama. Ele escreveu para compartilhar o conhecimento que ele adquiriu. Exato. Perfeito. Posso fazer uma colocação? Sim, por favor. A princípio, o livro Caibalion é um livro que acho que todas as ordens iniciáticas, é o primeiro livro que ela aponta. Porque, como o texto mesmo diz, é um livro que traz uma série de preceitos. Não preceitos religiosos, mas preceitos de ensinamentos que você aprende e coloca em prática de alguma forma. Claro que cada um adquire o que é oculto de uma forma, né? Cada um é criado de um jeito, cada um tem uma educação, cada um tem pai e mãe diferente. Uhum. E a percepção do ensinamento, a percepção do mundo que nos cerca, e do que a gente pode usar isso a nosso favor, é diferente de um para o outro. Uhum. São palavras que foram. Eu não lembro exatamente quando esse livro foi escrito, mas vem de um bem antigo. E é um livro até muito atual. É antigo, porém muito atual. Sim. É essa a riqueza das metáforas. Se você pegar os autores que tratam sobre os assuntos da lei da atração, né, até famosíssimos, é esse livro que ele usa por base. Falando da lei da atração, né, só tem uma coisa que a Lúcia Helena, ela fala que eu acho bem interessante, né, que ela, sobre a lei da atração, que ela faz o comentário do livro, Caibalion, só que ela critica muito o pessoal que usa a lei da atração para motivos egoístas. Só que ela faz de uma forma meio velada, né? Aí ela fala que é quase um insulto você se prostrar perante uma divindade, perante o todo, e pedir uma vaga de estacionamento no shopping. Eu gosto muito, eu só lembrei. Mas enfim, é isso. Tem muito isso. É, Uma colocação para acrescentar um pouco mais para o grupo. sim, por gentileza. Parece que o livro Caibalion, né, os 3 iniciados, realmente eram um pseudônimo. Aí eu fiz uma pesquisinha básica aqui rapidinho pela internet, tá? Uhum. Ele era um pseudônimo usado por uma pessoa chamada William Walter Atkinson, que era um advogado. A professora Lucelena, ela fala sobre o Atkinson, William Wallace Atkinson, só que a suspeita, mas nunca confirmada. Ele meio que é citado, mas ela mesmo diz que não se pode dizer que foi ele, sabe? Sim. Foi ele. Mas eu não gosto do argumento que ela usa para dizer que ela acredita que não foi ele. Qual é o Ela argumento? fala que ele tem outros textos, né? Que ela não vê muita coisa interessante nos outros textos, não parece que é a mesma pessoa. Só que Sócrates, ele também falava de acordo com o nível da pessoa, né? Então, ela fala que o Atkins ele tem alguns livros sobre questões financeiras. Ah, mas não estou lembrando do outro discípulo, mas a gente não tem informações de Sócrates só através de Platão. Ele tinha outros discípulos. Tinha o Euclides, né, o geômetra, e tinha também outro discípulo que ele também escreve várias questões financeiras que Sócrates ensinava para ele. Então, assim, o mesmo Sócrates que estava ensinando as coisas bem profundas para Platão, estava ensinando coisas bem de práticas, né, sobre finanças, para outro discípulo.
Então, para mim, isso não afasta a possibilidade de Atkins realmente ser o autor. Porque do mesmo jeito que ele pode estar comentando aqui o Kybalion, ele também pode falar sobre questões financeiras, questões práticas. Eu não vi isso que a professora Lúcia Helena falou, mas isso que ela falou fez referência à forma como foi escrito o livro ou à pessoa que escreveu? Porque se for a forma como foi escrito, é possível que ele não tenha escrito como ela defende que não escreveu, por causa da linguagem que ele usa. Porque é característico de alguém escrever sempre de uma forma. Mesmo a pessoa mudando seu ponto de pensamento e ideologia, há sempre algo que marca a forma como ela escreve. Ela falou que era mais a forma como ele escrevia. Mas isso não é sempre verdade, porque veja bem, eu trabalho na justiça, quando eu estou escrevendo uma sentença, eu escrevo de um jeito totalmente objetivo e uso linguagem jurídica. Então, assim, não parece que é Não. a mesma pessoa escrevendo, entende? Sim, Então, a gente consegue mudar. Quando se usa alguma forma, algum sistema que seja pronto, tem essa influência. Mas quando é uma escrita livre, aberta a um livro, uma redação, dissertação, há sempre uma marca nossa que a gente não consegue tirar, mesmo ao imitar ou interpretar algum outro texto. Um exemplo disso é Nietzsche, os livros dele são divididos em 3 fases. Mas as 3 fases, ele sempre escreve da mesma forma. O que muda é o pensamento, não a forma da escrita. Sim, mas também tem a ver com o tema, né? Assim, só falando do meu ponto de vista, que tem essa questão do direito que eu falei, mas, por exemplo, quando eu escrevo alguma coisa mais objetiva, eu escrevo de um jeito. Quando eu escrevo uma coisa mais subjetiva, um poema, eu escrevo de outro. Então, as pessoas têm essa capacidade de mudar, mas só a Lúcia Helena, ela fala que é a opinião dela, né? Ela não defende que não é. Ela fala que ela não acredita pessoalmente que é a mesma pessoa, mas não é um estudo, vamos dizer, acadêmico que ela faz, é só um comentário. Trazendo Entendi. um pouquinho mais de conteúdo, eu sei que a gente está lendo o Caibalion pela editora Pensamento, mas a primeira publicação do Caibalion aconteceu em 1908, tá? Até saiu publicado chamado Lei Caibalion, né, pela Yogi Publication Society. E parece que também foi associado, até vou pesquisar sobre isso depois, o movimento Novo Pensamento da década de 1910. Se realmente esses fatos são verídicos, vamos dizer, pode ser que seja alguma literatura ligada a alguma ordem ou algum movimento específico que acabou vindo à tona por descuido ou não. Na Sim, pode verdade, ser. o que veio à tona propositalmente, são os comentários, mas as máximas de Hermes Trismegisto, que são poucas, né, aqui do livro, são 7, que dá assim, dá no negocinho, as máximas foram recolhidas há milênios atrás, né? O comentário é que é dessa forma que você falou. Provavelmente o comentário é de alguém que participou de uma ordem secreta, né? As máximas, como por exemplo, os lábios da sabedoria, os lábios da sabedoria estão fechados aos ouvidos do entendimento. Essa é uma das máximas. Aí o primeiro capítulo ele comenta, por exemplo, ele comenta isso. E provavelmente esse cara comentando essa máxima já traz aí tudo que você disse, essa carga da modernidade do século XX e ordens de mistérios, esse tipo de coisa. É isso. Mas os comentários exteriores também são sempre bem-vindos. Inclusive, Kellen, no começo aqui a gente leu a Tábua de Esmeralda. Aqui foi uma tradução bem meio ruim, não ruim, mas bem básica, que é da Wikipédia, né? Sem comentários. Mas as fontes externas são bem-vindas. Eu estava continuando dando uma pesquisada um pouquinho mais a fundo. Esse movimento do novo pensamento ele eclodiu nos Estados Unidos no século mais ou menos 19 e ele é baseado pelas crenças metafísicas. Uhum. Era um movimento de denominação religioso, porém compartilhava um conjunto de crenças metafísicas referentes aos efeitos do pensamento positivo, a lei da atração, cura, força vital, visualização criativa e poder pessoal.
Beleza. E aí, gente, vamos deixar para começar o capítulo 2 para semana que vem? Sim, sim. Que aí, senão Deu que a uma gente hora não já. corta no meio, né? Sim. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu queria. Sim? Eu acho interessante a gente, quando terminar de ler o livro, eu acho que eu acompanhei alguns canais que tinham sobre isso. O que que a gente pode usar de forma prática todo esse ensinamento do Caibano? Uhum. Sim. O grupo, né, a gente sempre pode discutir no grupo. O grupo é justamente para isso, que a gente tem a leitura e se quiser comentar no grupo, mas eu também estou mandando os vídeos da professora Lúcia Helena e ela sempre traz essa questão prática, que eu acho bacana. Ela, todos os textos que ela lê, ela interpreta vários textos, especialmente textos orientais, e ela sempre traz a questão prática. Beleza, gente. Então é isso. Vamos terminar por hoje? Muito obrigado a todos, mais uma vez. Bom resto de semana. Igualmente para vocês. Eu agradeço a presença de todos, né? O Gustavo teve que sair mais cedo, mas tudo bem. Eu vou interromper aqui a gravação.